Áudio 16 da história da vida de George Miller. Capítulo 9. O primeiro orfanato em Bristol. A noite de quarta-feira, 2 semanas antes do Natal, estava fria e ventava muito. George e Mary Miller caminharam de braços dados pela rua Paul, de sua casa até a Capela Gideon, a caminho de uma reunião especial. Quando chegaram, encontraram a capela já repleta de gente. Eles caminharam até a frente da capela. Quando George levantou-se para falar, podia sentir o coração bater de forma selvagem no peito, com entusiasmo e antecipação. Limpou a garganta e começou o discurso que consistiria no esboço do resto do trabalho de sua vida. E começou: convoquei esta reunião com um único propósito. Deus me mandou abrir um orfanato. As pessoas reunidas foram tomadas de surpresa e começaram a comentar entre si, enquanto George continuava a falar sobre o padrão de operação do orfanato. Não haveria coletas de dinheiro e não se exigiria nenhum pagamento das crianças recebidas. Em vez disso, George confiaria em Deus para prover todas as necessidades dos órfãos. Depois de terminar de falar, George deu início a uma sessão de perguntas. Algumas eram práticas, como, por exemplo, onde seria a localização do orfanato? George não sabia, pois Deus ainda não lhe havia mostrado uma casa. Quais órfãos ele aceitaria e quantos? George pensou que provavelmente seriam 30 meninas de 7 a 12 anos. Com que idade as garotas deixariam o orfanato? George não tinha certeza. Ele esperava encontrar trabalho para a maioria das meninas como empregadas domésticas quando completassem 12 anos. Mas nenhuma garota seria devolvida às ruas por ser muito velha para o orfanato. Algum lugar seria encontrado para ela. Ele já contava com alguns funcionários? Ainda não. Algumas perguntas eram mais espirituais. Um homem com uma longa corrente presa no relógio de ouro sobre sua imensa barriga perguntou se George considerava mesmo que Deus estava interessado nas necessidades diárias de um orfanato. Ele achava com honestidade, por exemplo, que Deus enviaria penicos e ataduras, livros escolares e meias para 30 meninas amadas por ninguém ou com quem ninguém se importava. George respondeu que teria de esperar para ver, mas, na sua experiência, não havia nada muito grande ou pequeno para pedir a Deus. Quando as perguntas foram concluídas, George encerrou a reunião com uma oração e então abriu caminho para a parte de trás da capela, a fim de cumprimentar as pessoas que estavam saindo. Lá ouviu todos os comentários que as pessoas não quiseram fazer na frente dos outros. Acho que é um grande projeto para assumir, disse uma mulher idosa. Imagino que se Deus o está chamando para trabalhar com órfãos, talvez seja melhor levar 1 ou 2 para a sua casa. Não é bom morder mais do que se pode mastigar. Além disso, se o orfanato falhar, será um constrangimento para todos nós. Ela disse a George, dando um tapinha em seu braço com suavidade. Nunca ouvi falar disso, murmurou outro homem, enquanto colocava o chapéu e o casaco.
Não vejo como isso poderia funcionar. O albergue é o melhor lugar para os órfãos. Não é possível fazer nenhuma travessura ali. Senhor Miller, se o senhor fosse inglês, começou outra mulher com uma voz orgulhosa, saberia que esse tipo de coisa não é possível na Inglaterra. Não é assim que fazemos as coisas aqui. Talvez pedir a Deus para prover todas as suas necessidades seja a maneira como as coisas são feitas na Prússia, mas não aqui. George a olhou nos olhos. Creio que Deus é o nosso provedor onde quer que vivamos, disse com gentileza, pensando consigo mesmo que esse era um dos motivos para a abertura do orfanato, mostrar às pessoas que Deus de fato provia as coisas necessárias. Mas, para cada comentário negativo, havia um positivo para contrabalançar. Uma mulher colocou uma nota de 10 shillings na mão de George e disse: Vou orar pelo Senhor todos os dias, Pastor Miller, que Deus o guie. Outra mulher parou frente de George e, olhando em seus olhos, disse: Eu não sou muito boa com os livros, Senhor, mas sei cozinhar e limpar. E Deus sabe que já remendei mais de 1000 pares de meias na minha vida. Se o Senhor puder me usar no seu novo orfanato, estou pronta para trabalhar. Não se preocupe em me pagar. O bom Senhor nunca me deixou passar fome até hoje, e não acho que Ele o fará agora. Se o Senhor pode ter fé por 30 meninas, eu posso ter fé por mim. George respondeu apertando sua mão. Que Deus a abençoe e obrigado. A senhora é o tipo de pessoa que precisamos. Venha até a minha casa amanhã e conversaremos a respeito. A mulher assentiu e se despediu quando saiu pela porta. Enquanto George e Mary voltavam para casa, estavam conversando sobre a reunião. Apesar dos comentários negativos, foi uma noite boa sob muitos aspectos. George sabia que algumas pessoas não concordariam com seu plano. Mas também sabia que algumas pessoas, como a mulher que se ofereceu para cozinhar e limpar o orfanato para as meninas, seriam favoráveis ao plano. Essas pessoas eram uma inspiração. Na manhã seguinte, o jornal local imprimiu um pequeno artigo sobre a reunião com a seguinte manchete: Ministro local pretende abrir orfanato. O artigo dizia que se George fosse bem-sucedido, esse seria o primeiro orfanato em Bristol. Na verdade, de acordo com o jornal, havia apenas 10 ou 12 orfanatos em toda a Inglaterra. E com exceção de um, os demais eram orfanatos particulares e cuidavam apenas de crianças cujos pais possuíram bens no passado, mas agora se encontravam sem fundos suficientes para cuidar das próprias necessidades. O asilo de órfãos de Londres, por exemplo, insistia que os filhos de empregados domésticos, trabalhadores agrícolas e de caixeiros viajantes não eram elegíveis. Além disso, não se aceitavam crianças com problemas médicos, doenças ou deformidades. George estava feliz por ter deixado claro que o novo orfanato não rejeitaria nenhuma criança em necessidade desde que houvesse espaço para ela. Mais tarde, no mesmo dia, George recebeu uma carta. Ele franziu o senho quando ele virou o envelope e viu que o carimbo postal era de uma cidade a 100 milhas ao norte de Bristol. Não conseguia pensar em ninguém que conhecesse por lá.
Abriu a carta e começou a ler. Mary, Mary, ele gritou, venha escutar isto. Mary saiu da cozinha enxugando as mãos no avental. Perguntou surpresa, o que foi, George? Esta carta é de um casal. Ouça o que ela diz. Ele limpou a garganta e começou a ler. Nós nos oferecemos para trabalhar no referido orfanato, se o Senhor nos achar qualificados. Mary exclamou, George, como souberam? Você só anunciou ontem à noite. Agora, contando com a empregada, temos 3 possíveis funcionários. Espere, Mary, há mais coisa nessa carta, disse George enquanto lia. Também desistiremos de todos os móveis, etc., que o Senhor nos deu para seu uso. Nós faríamos isso sem receber nenhum salário, acreditando que, se for a vontade de Deus empregar-nos, Ele proverá todas as nossas necessidades. Não é maravilhoso, George? Disse Mary, segurando a mão do marido. Tudo estava acontecendo tão rápido.